Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Semente, versão 2025, nova temporada no ar, hein? Agora com vocês aqui em novo ambiente, novo formato, tá? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Nathalie Pieira, eu sou psicoterapeuta sistêmica, consteladora familiar, escritora e tô aqui hoje para falar sobre o porquê os relacionamentos não duram, não é isso, Pierre? É isso. Boa noite. Nós somos aqui do podcast Semente, o podcast aonde tudo nasce, não é verdade? Exatamente. Agora a gente tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente. E mais uma temporada, passou o carnaval, agora começou o ano, não é verdade? Começou o ano. Começou o ano Tem gente que vai começar agora. Eu já comecei, já tenho 2 meses. Na escala 7x0, viu? Exatamente. Na escala 7x0. E é o seguinte, 27 anos na escala 7x0, eu não tenho problema, né? Então, gente, é o seguinte, e eu sou Pierre Elias, sou médico, psicanalista, sou escritor, como diz a Nathalie, sou apresentador desse podcast que você está assistindo e viemos aqui com formato hoje para conversar sobre relacionamentos. O primeiro do ano, hein, gente? Por que os relacionamentos não duram? E por que os relacionamentos estão condenados ao fracasso? Você também pensa isso? Você também pensa isso, amor? Não, já me falaram várias vezes, né? Porque é o seguinte, sempre quando eu e a Nathalie decidimos os dois enveredar pelo processo de autoconhecimento, e quando a gente começou a falar sobre isso, né? Falar, não, nós vamos trabalhar juntos. Quase uma década, né? Quase uma década de casados, tá, gente? Só para deixar claro aqui para vocês, é quase uma década. Acho que nós temos alguma propriedade, né, para falar sobre relacionamentos, né? Afinal, a gente vem aí levando o nosso casamento já há algum tempo, né? Justo eu, que era na baladeira, gostava de sair, gostava de noitada, beber, curtir. Não que eu ainda não goste, né? Eu gosto ainda. Mas agora muito bem acompanhada, não é isso? Para quem prestou atenção, eu já passei a primeira dica do relacionamento duradouro. Você prestou atenção? Não. Quando a mulher fala, o homem cala. Deixa ela falar. Mulher tá sempre certa? É uma verdade isso? Não, nem sempre também, né? Mas na verdade, a verdade é que o casal olha para onde a mulher quer que olhe. Porque o homem é a cabeça da família, mas o pescoço é a mulher, né? Isso já dizia minha avó. Então, quando o homem sensato, ele olha para onde o pescoço dele está pedindo para olhar, né? Porque aí o casal vai andar junto, as forças vão ser unidas. Então, quando a gente falou que nós iríamos trabalhar com autoconhecimento e juntos, todo mundo falou, inclusive conhecidos também do autoconhecimento. Cuidado, quando o casal trabalha muito junto, muito tempo, vai causar problemas. Porém, o segredo é simples, é utilizar de um dos exercícios, inclusive, que a gente tem no nosso livro, que é a roda da vida, tá? Nós temos, pelo menos, e no nosso livro a gente divide em 5, né? 5 partes. 5 partes, que é a família, é o trabalho, é a saúde, as finanças e espiritualidade. Todas essas 5 fatias têm que ter igualdade, inclusive quando você está falando com a família. E a família, no nosso caso, eu e a Nathalie, a família somos nós dois. Tá? Mas tem a família. Não. Nós participamos de um projeto chamado Consciência Sistêmica. As nossas terapias são baseadas na consciência sistêmica. Né? A consciência sistêmica, ela vem de conhecimentos psicanalíticos, de Bert Hellinger, de constelações familiares, e a consciência sistêmica, ela nos faz olhar para frente. Então, nossas mães, nossos pais, nossos irmãos são nossos parentes, a partir do momento que eu decidi casar com a Nathalie decidiu casar comigo.
Então, a nossa família agora sou eu e ela e eu, né? Então, quando a família decide olhar para um lado só, que foi a nossa causa, né? O nosso autoconhecimento, e decidimos trabalhar, a gente vai ter que trabalhar efetivamente, né? Como assim, vamos fazer, tem que ter a hora do lazer, a hora da saúde, a hora da espiritualidade, a hora do trabalho. E sempre com muito respeito, né? Lembrando que, a minha opinião, tá, gente? Que a base para um relacionamento saudável é o respeito, né? É o respeito, claro, sabendo sempre dos nossos limites, sabendo, entendendo e conhecendo um ao outro, nós entendemos que cada um precisa do seu espaço, né? Eu sei que nem todas as famílias, nas famílias todas, isso é possível, eu entendo que isso não é possível em todas as famílias, mas nós lá em casa, nós temos uma regrinha simples e que super funciona. Ele tem o espaço dele, eu tenho o meu espaço, ele tem as coisas dele, eu tenho as minhas coisas. Não é porque nós somos um casal que tem que ser tudo junto, misturado, que tem que ser tudo... obviamente que tudo que é meu é dele. Mas nós nos respeitamos muito. É isso aí? Nós nos respeitamos muito dentro do nosso espaço, né? Eu acho que a base do relacionamento saudável é essa, é o respeito. E não tem essa, eu gostaria que eu veio aqui na mente, Nath, uma coisa muito legal para se falar aqui no podcast, porque nem sempre é rosas, né? A gente fica aqui e tal, porque eu vejo isso e mudou muito esse ano, a gente demorou para abrir o podcast, nós estávamos em questionamento com muitas coisas, introspectivos mesmo, tá? Isso foi proposital, ok? E a gente vê aí mais do mesmo, aquela regra feliz que, nós somos um super casal, nós somos os super poderosos, a gente consegue, a gente acorda, a gente tem uma rotina, a gente faz saúde, a gente faz exercício, a gente toma medicações, a gente suplementos, não, calma, né? Nem sempre foi assim, né? Não. Conta aí com a história da nossa empreitada com o Vai no Forno, lembra? Nós tivemos um empreendimento, já é o nosso segundo trabalho juntos, tá? Pra quem não sabe aí, nós tivemos um antigo CNPJ, que era o Vai no Forno, que era um restaurante, né? Porque eu sou gastrônoma de formação, além de apresentadora do melhor podcast onde tudo nasce. Eu sou gastrônoma e eu inventei de montar um restaurante. E nós brigávamos muito. Foram dias, e foi mais de 1 ano, 2 anos, foram dias muito difíceis, né? Pegamos aí 1 aninho de pandemia, com um restaurante aberto, era um delivery, ok, mas tinha os seus problemas, né? E não só dentro da empresa, como também no casamento. Porque à medida que nós ganhávamos, né, dinheiro, ganhávamos espaço, né, no mercado aqui, na Baixada, nós nos afastávamos bastante, porque tinha funcionário, né, tinha muito trabalho. Para quem já mexeu com comida, conhece, sabe que comida é muito cansativa, é exaustivo, você fica assim, exausta. No fim do dia você tem dinheiro no bolso, você tem lá, né, ganhou o seu orçamento, mas você tá exausta, você não consegue fazer mais nada. Mas então... eu vou além. A razão vamos dizer assim, eu vou classificar como um fracasso. Não existe fracasso. Não existe, eu também acho que não. Eu acho que não existe fracasso. Eu acredito que existe uma mudança de rota. É isso. Então, foi o não prestar atenção nessa regrinha que nós estamos nos atentando. Na divisão de características da fatia da roda da vida. Naquele momento, nós estávamos novos, empolgados, e a gente estava completamente imerso dentro do serviço. Agora eu te pergunto, como é que estava a nossa espiritualidade? Tava zero, nem ia. Como é que estava o nosso lazer? Zero, fiquei 2 anos sem ir nem na esquina aqui. E a unha, como é que tava? Nem fazia unha, fiquei quase 2 anos sem fazer a unha. Só mexendo com comida, não fazia unha, não me arrumava, eu não olhava pra mim, Aonde sabe? que a gente passeava? Só na praia. No mercado. No mercado. Né? Então, tudo errado, né? Eu também tenho um conceito no meu curso,
no meu protocolo que eu ensino, torne-se extraordinário, eu tenho um módulo que fala só sobre isso, sobre os 4 compromissos, né? Os 4 compromissos, eles são baseados na filosofia tolteca, né? Que os toltecas eram os estudiosos do povo azteca, que são os nossos antepassados da América Latina. Os povos astecas, maias, incas, eles eram um povo que era o originário, os povos originários, como dizem hoje em dia, né? Só que tinham os filósofos, os estudiosos, e esses filósofos, estudiosos, religiosos, eles eram chamados de toltecas, tá? Esses toltecas, eles elaboraram 4 compromissos que você tem que ter com você mesmo, tá? E o primeiro compromisso, eu vou falar os compromissos Fala, aqui, porque eu fala os acho muito compromissos, que é muito interessante, legal. Esse livro tá? é muito legal. O primeiro compromisso, se você seguir esses 4 compromissos, Nath, você acaba praticamente zerando todos os problemas, tá? O primeiro, seja fiel à sua palavra. Então, quando você seja fiel com F maiúsculo, à sua palavra, você para de se comparar. Você para de olhar para o lado. Você vai para a sua raia. Eu nadei hoje, né? Então você vai para a sua raia. Você olha para frente. Não importa o que o amiguinho do lado está fazendo. Então, você para de escutar. E você passa para o segundo compromisso. O segundo compromisso é muito joia, porque fala, não leve nada para o lado pessoal. Essa, pra mim, é a mais difícil. Então. Esse mandamento aí, o segundo, é o mais difícil. Por quê? Só Por quê? fazendo um adendo. Gente, não tem como separar o CNPJ, agora CNPJ semente, né, unissemente, do casal. Porque nós somos o nosso CNPJ. Não, olha lá, olha o equívoco aqui. Não é Se sobre isso que eu brigar na estou dizendo. empresa, acabou. Acabou. Então, não. Estou querendo dizer assim, não leve nada para o lado pessoal. É bom você ter essa dúvida, porque o pessoal vai ter. Não leve nada para o lado pessoal. Por que não leve nada pessoal? Porque quando você passa a ser fiel à sua palavra, você vai seguir o seu próprio conceito. E quando você passa a seguir o seu próprio conceito, você passa a incomodar na sociedade, Nath. Você passa a ser o fora da curva. Você passa a ser o estranho, o exótico, como você fala. Eu tô acostumado, né? Que eu sempre fui exótico. Então... Só pra quem não sabe, eu chamo ele de exótico, tá, gente? Desde que eu conheci ele, eu falo, nossa, é exótico, né? Aí ele sempre pergunta pra mim, isso é bom ou é ruim? Eu falei, não sei, é exótico. É único. É único. Eu aprendi que ser exótico é ser único. Então, quando você passa a ser único, você passa a ser destaque. Não tem aquele ditado, prego que se destaca, toma martelada. Então, você tem que estar disposto a tomar martelada. Porque a martelada não quer dizer sobre você, é sobre quem está com o martelo. Então, quando você passa a se destacar, as pessoas vão vir falar mal de você. As pessoas vão vir te denegrir. As pessoas vão vir te falar torto. Só que na psicanálise a gente aprende. Quando alguém vem falar mal de você, ela não está falando mal de você. Ela está falando mal de uma característica que você está mostrando para ela que ela odeia. Nela mesma. Profundo isso, hein? Sabe Vocês aquela não brincadeira acharam, gente, profundo? que eu não te amo? Eu te amo. Não. Eu amo as coisas que eu vejo de mim e você. Nossa, é sobre gente, isso. Quem aí tá achando que ele tá muito profundo hoje? Levanta a mão, tá? Escreve nos comentários só aí. fazendo um adendo, gente, já se inscreve nesse canal, tá? Isso. Aperta o joinha lá, porque a sua inscrição ajuda a gente a continuar entregando sempre o melhor conteúdo para vocês. Então já aperta lá para se inscrever no canal, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas,
tá? Se ele for interessante pra você, ou deixa o dislike, se você não gostou também, tá tudo certo. Ah, tá? tenho certeza, hein, que o pessoal, ó, e lembre-se que o pessoal nós estamos colocando o nosso podcast Semente, ele tá indo pro Spotify, tá? E eu tô seguindo o pessoal Todas as lá, plataformas, tá? sigam lá, gente, tá, E gente? o Spotify é uma excelente ferramenta para você assistir, por exemplo, escutar o podcast numa academia, por exemplo, e voltando do trânsito, no metrô, entendeu? Em No todos os trem, lugares, é todos os verdade. lugares, né? Então isso daí é muito jóia. Aí vocês vão seguindo aí. E o terceiro compromisso? O terceiro compromisso eu acho que vai de bem com esse podcast aqui, que é o de relacionamento, tá? Que fala exatamente sobre o quê? Não pressuponha, não tire conclusões. Então, ou seja, aí eu venho com o exemplo clássico. O cara, ele trabalha fora e a mulher trabalha dentro de casa. Porque eu sempre falo, a mulher trabalha dentro de casa, a mulher não fica em casa. A mulher não para dentro de casa. E o cara trabalha fora. Enfim, isso eu estou dizendo um exemplo, né? E aí, o cara que está fora, ele pressupõe que quando ele chegar em casa, vai estar a janta posta, a mesa posta, tudo ali preparado para ele. Ele está pressupondo, só que mal sabe ele que um dos filhos dele teve uma dor de barriga, o outro não conseguiu fazer a lição de casa, a máquina de lavar roupa deu errado, a internet parou. E quem é que estava dentro de casa que teve que resolver todos esses problemas? A mulher. Ou o homem. Aí hoje nós estamos falando de diversidade. De vários padrões familiares, né? Quem está no papel de dentro de casa. Então, a pessoa chega do serviço e pressupondo que vai ter tudo isso. Que beleza. Ou até vamos dar um exemplo não Tá clássico errado. também, né, gente? Vamos dar um exemplo não clássico. Aquele exemplo que a mulher sai às 9 horas da noite do serviço e o homem saiu às 5 da tarde do serviço. Ela também vai para casa toda animada, falando: Nossa, será que meu marido fez a janta? Pressupondo. Será que meu marido pôs uma mesa para mim? Será que eu sou importante para ele? Né? Então. Porque, por que não, né, gente? São modelos de família. Quantos casais aí, a mulher trabalha até tarde da noite e o homem chega muito cedo em casa. Também trabalha, mas chega muito cedo em casa. Sim. Entende? Ou trabalha um dia sim, um dia não, de repente, na escala 12/36, né? Cresci numa família de uma enfermeira, então eu tenho que saber que existe uma escala 12/36. Exato, exatamente. Né, minha mãe? Beijo, mãe. Então, existem vários padrões familiares. Só que o que eu percebo é que há muitas pressuposições. E isso traz aquela expectativa, muitas vezes frustrada, né? Frustra-se, porque nada é como a gente espera. Eu vi sobre e isso vem muito levando em conta a própria ansiedade, que hoje em dia está como epidêmica. A gente pouco se fala, mas a sociedade ela está com uma epidemia. Meu celular não para de ligar. Isso porque está tudo pago as contas. Não sei o que acontece. Né? Aí, nós estamos com uma epidemia de ansiedade. E a pressuposição, a conclusão, a tiração, vou falar dessa forma mesmo, assim, esse português, né? A tiração de conclusão contribui para isso. Porque a gente vai ficar tirando conclusão, mas é de conhecimento público também, um estudo que foi feito, que 85% das nossas preocupações nem sequer aparece. E desses 15% que sobram, somente metade vai acontecer. E essa metade que acontece, normalmente a gente consegue resolver. Então, para que você fica tirando conclusão, pressupondo o que vai acontecer? Entendeu? Só para se cansar. Como disse o pessoal da programação neurolinguística, né? Quem tem preocupação
sofre 2 vezes, Sofre né? 2 vezes. Entendeu? Quem se preocupa por antecipação sofre no mínimo 2 vezes. Isso, exatamente. Tô vendo o Rogério falar isso, né? Exato. E como que a gente faz? Vai pro quarto compromisso. O quarto compromisso, dê sempre o melhor de si. Então, quando você passa a se comprometer a dar sempre o melhor de si, você zera todo esse ciclo. Somente nesses 4 compromissos. Porque, eu dou o melhor de si. Eu vou lá e eu passo a trabalhar, vou trabalhar 10 anos sem parar. E aí eu vou aposentar. Tá, mas e a sua família? Você deu o melhor de si na sua família? E com a sua saúde? Você deu o melhor de si com a sua saúde? E no seu lazer? Não é à toa que o dia tem 24 horas. São 8 horas de lazer, 8 horas de sono e 8 horas de trabalho. Também são Essa conta não bate, essa conta não fecha. E para você em casa, essa conta bate, essa conta fecha? Quem dorme 8 horas? Quem dorme 8 horas? Porque eu, depois, não vamos ser honesta agora, eu falo isso pra ele sempre. Depois que eu casei, gente, com um homem ainda de alta performance, que adora acordar cedo pra fazer exercício, que adora correr, adora falar que é o rei da produtividade, eu e ele, né, nos nossos papos aí. Ele não é o rei da produtividade, mas ele adora falar isso. Hoje eu aumentei 400 metros, tá? Hoje eu nadei 1.200 metros. Feliz. Como que dorme? Fala pra mim, gente. Como que dorme? Dá um pouquinho d'água pra mim. Olha lá, isso aqui é o relacionamento, ó. Entendeu? A gente não dorme. A verdade sobre por que os relacionamentos não duram, vamos lá para uma explicaçãozinha simples. Antigamente, vê se vocês concordam comigo. Antigamente, as pessoas ficavam juntas por mais tempo porque os valores eram diferentes. Hoje, muitos relacionamentos acabam rápido porque as pessoas têm mais opções e menos paciência. É uma verdade isso? Vocês acham que é uma verdade? Comenta aqui se vocês acham isso. Nath, eu acho que isso tem a ver com essa questão aí também. Hoje eu tenho visto uma onda, sabe? Uma onda de pessoas que falam sobre casamentos, a gente vê muitos podcasters também, vê pessoal de influenciadores, mas que a gente também está vendo aí que tem os bastidores, né? Mas são valores, então eu segui também, nós dois seguimos um casal que fala muito sobre isso, sobre você tá noivo, você tá namorando, você já sentou com essa pessoa e fez um plano de vida? Um plano de vida. Você já conversou com ela sobre os seus sonhos? Isso é muito importante, viu, gente? Todo mundo fala, existe uma máxima, né, uma frase aí muito bem usada, muito usada, que fala que os opostos se atraem. Será que os opostos se atraem mesmo? Eu não sei. Eu sei que pelo menos os objetivos, eles têm que ter algo em comum entre um casal, né? E se um gosta, um tá preparando a vida para ir morar no campo e o outro tá preparando a vida para ir morar na praia. Como é que faz? O fim da vida já está fadado a morrer. Um vai para um lado, outro vai para o outro. É a única certeza que a gente tem, né? Não, mas eu tô dizendo um relacionamento. Morreu o relacionamento. Sim, exatamente, né? Também. São valores, entendeu? A gente fala em religiosidade. A gente tem muitos exemplos disso. Ou, de repente, a mulher casa com um homem que... O homem casa com uma mulher, né? Vamos dar um exemplo contrário, só para não ficar sempre o mesmo exemplo. Que ele tá querendo viajar o mundo. E ela tá querendo ficar com a mãe pro resto da vida. Quer casar, mas quer continuar com a mãe. E muitos homens também. Quer casar, mas quer continuar. E minha mãe. Sistemicamente, isso já é provado que não dá certo, gente. Não dá. Não. Quando um casal quando casa-se, né? Já dizia minha avó, Dona Aparecida, quem casa, quer casa. Entendeu? A gente tem que olhar pra frente, né? Daqui pra frente, não daqui pra trás. E aí tem muitos casais que se casam e ficam minha mãe. Ou outro exemplo muito comum também, que sistemicamente tá fadado ao fracasso. Um casal que se casa pra competir.
Eu vejo muito isso. Eu tenho amigos, inclusive, que fazem isso, né? Nós próprios já vivemos essa situação. Um casal que casa para competir. Não, eu trabalho mais. Não, eu trabalho mais. Não, mas eu faço mais. Não, mas eu faço mais. Não, se eu vou lá, eu vou trabalhar 8 horas. Não, ele vai lá e fala, não, então eu vou trabalhar 10, porque eu posso mais. Eu que faço mais aqui dentro, né? Então, são exemplos aí que eu tô dando para vocês, só para vocês entenderem que esses modelos de relacionamento, eles já estão fadados ao fracasso, né? Justo. Geralmente não dá certo, né? E essa é uma das razões que a gente vê, que a gente percebe de por que os relacionamentos fracassam, né? Exato. Porque, na verdade, se a gente falar sistemicamente, tá justamente com o desequilíbrio dessas trocas. Porque nós temos todo um desenho, quando a gente fala em abordagem sistêmica, que é o pai, os descendentes, né? O papai, o vovô e a vovó de um lado, o vovô e a vovó de outro, a mulher e o homem. Então, todos olhando para frente, para a vida. Então, quando a gente olha para frente, a gente está fazendo o quê? Nós estamos olhando para a vida. Então, quando eu estou uma coisa, é você ficar próximo dos seus descendentes, próximo dos seus pais, próximo dos seus irmãos, mas tendo a sua própria vida. A gente, quando está casado e tá formando uma família, nós comunicamos. Olha, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos comprar um carro, nós vamos reformar nossa casa. Comunicar por gosto, por bem querer, mas não pede-se autorização. Se você que está assistindo aí está ainda pedindo autorização para o papai para comprar um carro, tá errado. Eu já falei papai. Tá disfuncional. Tá disfuncional. Né, gente? Ou você ainda não é um homem. Lembrando que sistemicamente não existe certo e errado, mas existe sim o que vai funcionar e o que não vai funcionar, o que está em equilíbrio e o que está desequilibrado. Conta a história, né, do barquinho. Adoro. Geralmente, em relacionamentos que estão disfuncionais, que não estão em equilíbrio, eles têm essa disfunção de que geralmente a filhinha do papai casa com o filhinho da mamãe, né? A gente viu isso até nesse fim de semana passado, né? O filhinho da mamãe casa com a filhinha do papai. E assim sucessivamente. Esse casal vão ter filhos, né? Eles vão ter filhos. E os filhos vão repetir essas histórias. Até que alguém tome consciência e vá buscar e faça algo diferente. Né? Não é isso? Exatamente. E a história do barquinho você tá em um barco, você tá em alto mar lá, num barco. Num barco em movimento. O mar tá lá revolto. Tá você, homem, sua mãe e sua esposa. E aí o barco tá lá em movimento, o barco tá em movimento. De repente, o barco vira e você só tem 2 boias. Uma boia. Você tem 2, porque você põe uma em você. Ah, entendi, tá bom. Você tem, a minha história do barquinho é assim. Você põe uma boia em você, então você tem só mais uma boia. E aí, você salva a sua mulher ou você salva a sua mãe? Comenta aqui pra mim quem você salva e por quê. Agora me fala, na funcionalidade, qual seria o certo? Né? Uma coisa equilibrada, qual seria o certo? Funcionalmente, você vai ter que mandar a boia para sua esposa. Por quê? Porque a esposa é a continuidade da sua família. A esposa é a continuidade da vida. E vou falar uma coisa mais séria, que foi falado para mim esse final de semana. Se você jogar a boia para sua mãe, como você vai falar para seus filhos que você não salvou a mãe deles? Como que você vai falar para os seus filhos que você não salvou a mãe deles? Exatamente. Pela lógica funcional, né? Pelo equilíbrio sistêmico aí, você tem que jogar boia para sua esposa, tá, gente? Você tem que não, né? Pelo equilíbrio, a própria mãe de cara tem que falar, é para ela que você continua. Porque a própria mãe. A própria mãe. Aí vem aquele conceito narcisismo, né? Essas coisas, né? Isso aí você que é boa de falar. Eu não gosto de falar muito não, né? Não é assim.
Por quê? E isso vem também, ó, olha só, tem um outro dado aqui. A mulher, só terminar essa historinha aqui para as pessoas entenderem bem. A mulher, gente, você tem que dar a boia para sua mulher, porque a mulher é a continuidade da vida. A sua mãe, ela já gerou, ela já encerrou o ciclo dela de gerar. Né? Gerar o quê? Gerar vida, gente, gerar filhos. E a esposa, além dela ser a mãe dos seus filhos, se você já tiver filhos, ela é a possibilidade da vida continuar, da vida fluir no ciclo natural, né? Que é a continuação da vida. A mulher é a continuação da vida. Não é isso? Exatamente. Tá? E aí vem uma interpretação, né, dos relacionamentos, por que não duram, não estão durando, né? Então vem a interpretação psicanalítica. Eu não podia deixar de falar, né? Porque vem a psicanálise, ela interpreta como ela tem uma interpretação geracional, tá? Hoje em dia a gente fala-se muito sobre geração X, Y, Z e Millennium, né? Então... Cringe. Eu sou cringe. Entendeu? Então, assim, a gente falando sobre isso, tá? A gente vê que a gente tem que ter um respeito, na verdade, eu vou dizer a palavra correta, que interpretei, é um entendimento. Se há entendimento, há uma sensação de compaixão, né? Uma sensação de compaixão porque você entendeu o outro. E quando você entende, acaba conseguindo conciliar as gerações. Você passa a ver uma visão que uma geração tinha um valor. E esse valor não é mais um valor na geração seguinte, e na seguinte, e na seguinte. Então, por exemplo, a geração X, né, que é a geração dos anos 40 ali, que é meu pai, os pais normalmente aí, tá? De 50, né, entre 40 e 50. Os pais do que já tem 40 anos, né? É isso. Isso, eu vou fazer agora, né, entendeu? Aí, essa família, um casamento, era quase que obrigatório, tá? A moça que nasceu nesses anos 40, 50, ela só sabia que ela ia casar. Ela era praticamente moldada desde o nascimento para casar, ponto. E esse casar, essa mãe, ela virava mãe, ponto. Era o que ela queria. Era o projeto inclusive. De vida dela, Era o projeto de vida dela. E o cara, um homem, ele tinha que já pensar em como que ele ia prover. Entendeu? Então, esse era o pensamento. E era um prover que ele se preocupava com CLT. Se você for ver, a data do CLT é lá de Getúlio Vargas, da década de 40, por aí. Eu nem lembro isso aí, eu não sei nem o que é CLT. Emprego registrado, né? Isso, consolidação das leis trabalhistas, né? Então, ele ia trabalhar num banco, ele ia trabalhar no concurso público, ele ia se preparar para uma condição de uma carreira em um lugar só, normalmente. Até quem trabalhava em firmas, sem ser projeto público, né? Ele já se preparava em trabalhar só lá. Esse era uma família. Então, não tinha muito disso de vamos separar. Não tinha nem essa concepção, né? A esposa, o cara, eles nem passavam pela cabeça separar, né? Mesmo porque essas pessoas dessa geração, quando há alguma separação aí que a gente saiba, elas já separam agora, né? Datas agora, porque agora que a gente entende, né? E os papéis eram muito bem definidos, homem e mulher, tá? Aí vem a geração de 60, 70, né? Que começa as universidades, começam as privatizações das universidades, começam a aparecer as universidades públicas. Então, o homem, ele já passa a entender que ele vai fazer um ensino superior para crescer,
ele já vai, né? Ele já tem uma liberdade maior de se relacionar, né? Vem aquela era, né? Dos anos 60, 70, em que houve os hippies, o Woodstock, todo um movimento aí do amor, do sexo livre, aquela confusão toda, né? E isso faz com que abra-se o leque para isso. A mulher mesmo, ela passa a ver que ela não precisa ser só mãe, que ela pode também participar desses processos, ganhar o dinheiro dela, né? Participar de projetos fora de casa, entendeu? E isso vem com outros movimentos, como o feminismo, vem como a outra coisa, mas aí é outro podcast, né? Então, a gente vai estar vendo aí como que essas pessoas, elas passam a se entreter, a se relacionar para isso aí. A gente vê depois a minha geração, né? Que é uma geração que ela já passa a entender que ela já pode viver de uma geração de renda, de uma nova geração de renda. Né? Os papéis do homem e da mulher, ele está mais misturado ainda. Né? E você vê isso, Nath. Sim, com certeza. Né? Você brinca sobre isso. Antes, como é que é aquela máxima que você fala? O doutorado, o mestrado, conta aí. Não adianta ter mestrado e doutorado e não ter as manhas, né, gente? Então, tem que ter as manhas. Já é dessa geração, que é a sua geração. É a geração Z. Cringe, eu sou cringe. Fizemos 30 e ainda não entendemos. Porque fizemos 30 e o que vai acontecer agora? Estão pensando em trabalhar. O maternar nem nunca me viu, né? Estão pensando em trabalhar agora, né? Nasci pra ser cuidada, amada, entendeu? Esses dias a gente tava na Constelação, esse fim de semana, e aí o meu professor, né, de Constelação, ele sempre pergunta essa pergunta, e toda vez que ele faz essa pergunta, me traz muito mais essa consciência. Para que você teve um filho? Né, agora falando de maternar, de filhos, né, que também faz parte. Para que você casou, né? Para que você casou? Para que você teve filhos? E essa pergunta, gente, ela sempre me traz profundas reflexões. Por quê? Porque eu mesma nunca sonhei com casamento feliz, comercial de margarina. O Pierre sabe disso, eu nunca sonhei. Mas são valores, né, Nath? Sim, eu sonhei sim. Eu sonhei em ter um parceiro de vida e de negócios. Eu sonhei em ter um companheiro, alguém para dividir a vida. Mas não o casamento, esse modelo tradicional, né, do que entende-se por casamento, né, família feliz, perfeita, lá de comercial de margarina. Eu acho que o importante que foi, inclusive aí colocando a própria interpretação psicanalítica e sistêmica, para que você casou? Para você ter um companheiro ou para você satisfazer uma necessidade de uma família, vamos dizer assim, de um modelo de sociedade dos anos 40 e 50. Olha só o que eu falei, quem prestou atenção nesse podcast, senão volta agora, entendeu? Porque é o seguinte, esse modelo de que casou, tem que casar, ninguém tem que nada. Verdade. Ninguém tem que nada. Então, esse modelo de que tem que casar, esse modelo que vai casar e não vai separar, já falei aqui, e isso é provado. Estou aqui com um monte de artigo aqui falando sobre isso. É 40, 50, anos 40, anos 50. Nós temos que respeitar essa geração. Nós temos que entender essa geração. Que era assim, era como Mas era assim. Hoje em dia existem outros modelos. Outras opções, outros entendeu? modelos. E as pessoas de hoje, elas se satisfazem olhando para elas. Nossa, é maravilhoso, entendeu? É incrível. Olhar para mim, tem que viver ter a sua individualidade. Vida, viver para mim. E o Dr. Fernando, ele sempre me faz ter essa profunda reflexão, porque ele sempre pergunta, né, para que você casou? Para que você teve filhos? Né? Você já se fez essa pergunta? Não por quê. Troca o porquê. Para quê? Para que você casou? Né? Você casou porque mamãe e vovó casaram-se? Ou você casou para ser feliz?
Ou você casou para satisfazer um modelo da sociedade, padrão, igreja, religião, família do marido. Para que você casou? Para fugir de casa, de repente, Para fugir de casa. Pois é, eu, deixando a minha opinião clara e sinceríssima, que eu nunca sonhei em me casar, nem ser mãe. Por quê? Porque eu sempre pensei, vou viver para mim, vou viajar o mundo, vou conhecer outros lugares. Eu nem nasci nem para ter raízes, gente, de boa. Eu sou assim, vou falar igual a minha mãe agora, que isso é uma frase dela. Eu sou um espírito livre. Aí eu gosto apareceu de ser um espírito livre. É o meu gosto E esse. para quem né? você casou, Nathalie? Pessoal, então, eu casei porque você falou pra mim que com você era casar ou era nada. Pra começar, foi isso, né? Eu falei, vamos namorar. Você falou, não, comigo é casar ou é nada. Aí eu falei, bom, eu gosto dele. Eu quero ficar com ele. Se eu não casar, ele vai procurar outra pra casar. Mas eu queria ter um companheiro, isso é um fato, eu sempre falei isso pra ele. Um parceiro de vida, né, de negócios, alguém que quisesse construir comigo tudo que eu quero construir, sabe? Então. Não pra satisfazer ninguém, até porque nem tinha ninguém pra satisfazer além de mim mesma, né? Exato, mesmo porque quando a gente casa, ou pior, quando a gente tem filhos, para satisfazer outro, você está furando com o compromisso de ser fiel à sua palavra. Nós temos inúmeros casos, eu como médico atendo e vejo todo santo dia, e isso não é vergonha falar. Todo mundo, quantidade de pais, homens e mulheres que eu vejo, que amam seus filhos, é óbvio. Ninguém depois que nasce não vai amar. Mas que se arrepende de ter colocado um ser na terra e de ver que aquele ser vai durar um tempão, a vida toda. Eu tenho amigas, gente, eu tenho amigas, eu olho para as minhas amigas da minha idade e eu vejo amigas assim que tiveram filhos para satisfazer o marido, para satisfazer a família própria que cobrava, né? Eu tenho amigas que tiveram filhos depois dos 30 e que hoje eu vejo que, tipo, não é que são ruins mães, não, eu não acredito que nenhuma mãe é ruim, mas claramente ela não tá feliz com aquele projeto que ela fez ali de maternidade e que não era tudo que ela esperava, né? Ela criou uma expectativa sobre aquele ser, sobre aquela criança, sobre aquele maternar e claramente não é o que ela esperava. E eu tenho muitas amigas assim. Até no interior também, porque eu sou do interior, né? E eu vejo minhas amigas todas com filhos. Como que a gente descobriu que você é do interior? Né? E que ela fez um projeto de maternidade, mas a vida fez outra, né? E é um relacionamento, querendo ou não, você com seu filho, você com seu marido, é um relacionamento. E filhos mudam relacionamentos, né? Todo mundo fala, eu não tenho essa experiência, mas todo mundo fala que filhos mudam relacionamento, né? Exato, porque na verdade você está colocando... isso é muito importante, é muito visto quando a gente faz a constelação. Você faz a constelação com bonecos. Sim. E a constelação com bonecos ela é muito visual. Então, quando você pega o campo, que é aquele círculo, e passa a colocar todos os personagens, você vê. Então, assim, você tem um campo, e você começa a colocar personagem, as relações, os espaços tornam-se menores. Elas vão se modificando. Então, assim, o que eu estou querendo aqui agora, mais para uma conclusão, não é que nós estamos, vamos dizer assim, promovendo o não ter filhos. Não é isso que eu estou querendo dizer. De forma alguma. Eu estou promovendo o quê? O que você tem que ter consciência própria de como ter. Porque eu acho muito fácil você ter, vamos ter um filho. É bonito ter um filho. E aí depois, olha, meu pai e minha mãe vai cuidar. Sua mãe também vai vir lá de Araçatuba para tomar conta. Então, não é meu filho. Quando você vai ter filhos, você tem que colocar esse filho no seu ambiente. Você trabalha com o quê? O seu marido trabalha com o quê? Então, esse filho tem que
caber nesse contexto. Nesse modelo de vida, né? Nesse modelo de vida. É errado você ter um filho para você entregar para outro. Terceiro, cuidar. Mas, então, claro, você não está fazendo a função de pai. A maioria das pessoas, das famílias, amor, a gente também tem que ter essa consciência, e você sabe disso, não tem condições de cuidar 24 horas desse filho, né? Existe um outro lado de que, vou parar minha vida, não vou parar minha vida, vou parar de trabalhar. Não é parar a vida. É contextualizar o filho no seu contexto. É fato. Você tem que contextualizar. Por quê? Mas se eu tenho um emprego que é 12/36, eu contextualizo com o meu esposo, com a minha esposa. Porque tem muitos homens que estão 12/36 também. Entendeu? Então, assim, tem que contextualizar. Porque senão, não será a consciência sistêmica desse sistema não estará certo. Não estará organizada, né? Tá? Aquela brincadeirinha que você vai dar o seu filho para uma babá tomar conta, quem vai ensinar a criança a falar vai ser ela. Mas eu não tenho babá, vou colocar na creche. Então é a tia da creche que vai ensinar. Eu não vou ensinar, vai ser minha mãe, vai ser meu pai, vão ser eles. Então esse bebê vai ser seu irmão. E isso tudo é muito sério. Por isso que eu falo, o para quê é sempre muito importante. O projeto de vida é essencial. Não casem, nem tenham um relacionamento se você não sentar com a outra pessoa e perguntar qual é o seu projeto de vida. Cabe filhos nesse projeto de vida? Cabe a gente ir embora para um outro lugar nesse projeto de vida? Para uma outra cidade, para um outro país? Cabe isso no seu projeto de vida? Cabe a gente comprar uma chácara e mudar para chácara no seu projeto de vida? Cabe a gente ter um cachorro no seu projeto de vida? No seu projeto de vida, você quer enriquecer? Ou você quer só ganhar o suficiente para comer, para viver? Entendeu? Cabe enriquecer no seu projeto de vida? No meu projeto de vida, cabe enriquecer, viu? Só para deixar claro. Então estamos aí. Então, por isso que nós estamos juntos. Né? No meu projeto de vida, que eu já sentei com ele, fiz um projeto de vida, cabe enriquecer, cabe ter um projeto num outro lugar, num outro país, quiçá num outro lugar, num outro país. No meu projeto de vida, cabe ter, assim, mais de um gato, porque eu amo gatos. Mas, lembrando que também, esse foi interessante. No meu projeto de vida, cabia vir morarmos na praia, como viemos. Então. Mas lembrando aqui, não foge não, porque a gente também vê isso. Nossa, esse podcast vai ter gente brigando comigo. Mas tá bom, é isso que eu quero. Ter filho, ter gato, ter cachorro, não substitui uma pessoa. Não substitui uma pessoa, sabemos disso. Não substitui, é errado também. Entendeu? Se você quiser ter um gatinho, nós fomos numa peça que tinha os gateiros. Tinha gente lá com... Pais de gato, chamava. 80 gatos, sei lá quantos gatos, eu nem imagino isso daí junto, pelo amor de Deus. Mas então, não é filho, entendeu? É um bichinho, merece... mas pode chamar de neném, não pode? Porque eu chamo minha gata de neném. Eu falo pra ela, cadê a neném? Ela vem chamando no rabinho, eu acho tão fofa. Tá certo. E eu gosto que ela não discute comigo, ela não vai me dizer se eu tô errada, se eu tô certa. Não vai. Ela só me ama, entende? Mas ela já foi adolescente. Deu umas arranhadas ali. Eu gosto dos bichos por conta disso. Um bicho nunca vai discutir com você, nunca vai te criticar, nunca vai dizer que você tá errado. O bicho, ele só vai te amar, independente do que você faça. Isso eu acho incrível nos animais. Então, no meu projeto de vida sempre coube ter mais um bicho, ter vários bichos. No meu projeto de vida cabe futuramente, por que não morarmos num sítio, numa chácara, bem no final, assim, né? Lá na frente, tá? Na beira de um rio, assim, bem bonito. Então, gente, tudo isso, eu tô aqui com alguns devaneios, mas tudo isso tem que ser conversado, tudo isso tem que ser escrito, né? Igual quando nós montamos, eu lembro, Vai no Forno, no podcast, não, foi o podcast, gente, Semente, que eu sentei com o Pierre, ele me fez assinar um termo do que eu ia fazer. Lógico. Vocês acreditam nisso, gente? Lógico.
Pergunta se eu Contrato, compro. contrato. Pergunta se eu compro alguma coisa. Tá tendo multa, viu? A multa tá correndo. Eu não compro nada, mas eu assinei, entendeu? Eu assinei, a gente escreveu lá, olha, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Ele não faz o que ele falou que ia fazer também. Como não? Não faz. Ó, essa imagem aqui Não faz. maravilhosa que foi colocada aqui, ó. A sorte que nós tivemos uma ajuda absurda, né? Foi. Mas de quem que era essa preocupação? Era minha. Era minha. Ele ficou nervosinho porque era minha. No Ter fim mandado. deu certo. No fim deu certo, gente. O importante é que deu certo, entendeu? Eu não precisava ter me preocupado. Não. Porque 85% das preocupações não se realizam, não é assim? Pois é. Então, gente, aqui, ó. Na verdade, tá? Uma coisa que eu gostaria de passar aqui como uma mensagem, tá? E até vai servir para a gente poder conversar aqui, ó. E dar a conclusão, Nath, tá? Que os relacionamentos, eles não falham por falta de amor. Jamais. Mas sim por falta de consciência, tá? Tanto os relacionamentos homem e mulher, como os relacionamentos pais e filhos, como os relacionamentos interpessoais nos trabalhos, nos serviços, nas igrejas, em quaisquer lugar, né? Lugares. Por quê? Porque quando você tem a falta de consciência, você falta com respeito. E aí você fere tanto individualidades, você fere valores geracionais, que quando você está convivendo com pessoas de geração diferente da sua, e eu digo até nós, eu no caso, com uma geração Z, milênio, que eu trabalho bastante, milênio, entendeu? Então eu tenho que entender no trabalho isso, que aqueles valores, esse meu valor, não é o valor daquela geração. É que eu já aprendi, eu tô aqui, ó, munido. Eu tenho meus livros, mas também tenho meu computador e tenho meu celular. Um abraço grande. Quero fazer um adendo aqui. Um abraço enorme e um grande beijo para todas as meninas que trabalham com o PR, viu? Que aguentam ele o dia inteiro reclamando, ó. Vocês têm o meu amor, tá? Vocês aguentam, inclusive, muito mais ele do que eu, então... Ah, mas eu sou bonzinho. Ah, super! Nossa! As meninas, pra quem não sabe, o Pierre faz ultrassom e as meninas ficam digitando lá o dia inteiro com ele, né? E aí, elas aguentam ele, né, gente? Então, ó, um beijo enorme. Adoro vocês, tá? De verdade. Não é uma piada, isso é real. Vocês têm o meu carinho, viu? Porque, olha, não é fácil aguentar ele, viu? O dia inteiro. É? Não é fácil. Então Quando ele falou pra mim que ia trabalhar em casa, eu falei, oi? Você tá louco? Isso faz parte do relacionamento saudável, né, amorzinho? É. Cada um no seu espaço, cada um no seu trabalho, né? Eu acho isso, assim, essencial, os espaços. Isso daí, de tudo que a gente falou aqui, eu acho que se eu pudesse fazer só uma dica, é isso. Tenham seus espaços, tenham seus momentos, tanto o homem quanto a mulher. Né? Não é porque casaram que não, todo fim de semana, eu vou falar de fim de semana porque a maioria são como nós, né? Trabalha a semana inteira e o fim de semana tem um direito a um lazer, maioria, né? Tenham seus espaços, tenham seu momento de sair para tomar um café sozinha ou com uma amiga, né? Fazer algo, como ele tem um momento dele de ir lá, divertir. Essa semana eu cobrei ele disso, inclusive, porque precisa, né? Faz parte da roda da vida que você tenha o seu próprio momento. E nem sempre o seu próprio momento é só com o seu marido, com o seu cônjuge. Às vezes o seu momento, ele está sozinha, como eu. Eu gosto de ter o meu momento sozinha. Ir lá, fazer minha unha, cuidar da minha beleza, ir no salão. Nossa, eu amo isso. Tomar um café, passear no shopping, porque eu sei que ele não gosta, então eu vou sozinha. Não é isso? De vez em quando eu confisco a carteira, né? Mas pode passear pode. Né? Mas enquanto as pessoas não entenderem que a gente pode se conectar e se desconectar com respeito, vão ficar assim, ó, o tempo inteiro, sem paciência. E assim, um brigando com o outro,
no sentido de ego, tá? Porque aí vai passar a trabalhar com o meu ego. Ah, não, eu quero assim, eu quero assado. Então fica aquela eterna briga de quem manda mais, né? E isso não faz bem para ninguém, né? Acaba olhando para o lado, e quando a gente olha para o lado, tá? Se não for para construir, né? Porque a gente tem que olhar para o lado quando a gente está construindo junto com alguém algo. Mas quando a gente olha para o lado no sentido competitivo, acaba dando ruim. Competição entre casais é o que a gente vê muito rolando, né? E principalmente, como o Pierre fala, eu gosto dessa palavra e eu não entendia ela muito bem antes, mas ela faz total sentido pra mim hoje. E não é o que é dito, essa competição. Essa competição, ela é velada. Ela não é dita. Ela é uma competição velada. Que a gente vê muitos casais hoje vivendo essas dinâmicas, né? Uma dinâmica de uma competição velada. É sobre o que não é dito, mas é sobre o que é feito. São sobre as atitudes, as ações, né? Até com questões de filhos e tal, a gente vê muitos casais nessa competição velada. Gente, vão atrás de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele liberta, ele salva, né? Vão a grupos de casais, vão a uma religião juntos. A espiritualidade vai fazer muito bem, né? Para o casamento, para a vida de vocês. Vão a passeios só o casal, sem filhos, mesmo casal com filhos, passeio só o casal faz total diferença. E parem também, é outra coisa que eu vejo, que eu acho muito feio, eu tenho que falar isso, são os casais que falam mal um do outro para os amigos, pelas costas. Parem com isso, porque isso você tá matando o seu casamento, você não tá salvando, você tá matando, não é isso? O poder da palavra, né? Uma hora vai fazer efeito. Né? E aí tenho que conversar, falar aqui, Nath, como você começou, eu tenho que terminar, porque mais um podcast Semente tem que chegar ao fim, né? Nós estamos aqui no início dessa temporada, lembrando você a respeito do nosso livro, tá? Gratidão pela execução. Vou deixar também aqui nos cards ou na descrição o link do nosso livro. Esse livro ele tem um dos exercícios que a gente citou aqui, que é o exercício da roda da vida, tá? A gente vai deixar aqui, tá? Vai falar sobre o meu treinamento também, que eu falei. Vou deixar também um link aqui para que você torne também a sua vida mais assertiva. Tá bom? E eu só tenho a agradecer hoje que vocês estiveram aqui no início de uma nova temporada. Coloque aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem que a gente converse sobre isso, tá? Nós vamos utilizar desse formato aqui, que é um formato um formato de podcast original, tá? Que a gente está aqui, mas nós vamos ter convidados também. Coloque também sugestões de convidados aqui. E esperamos vocês nos próximos episódios. É isso aí, já siga o canal, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, tá bom? E obrigado pela sua presença e pela sua paciência de estar aqui até agora. Se você assistiu, deixa um coraçãozinho aqui para eu saber que você assistiu até o final, tá bom? E um grande beijo, esse foi mais um podcast Semente. Até a próxima. Tchau, tchau.